Eu não sei quantos aqui já experimentaram comer sem ouvir. Pergunta estranha, né, pastor? Mas vai que você está num ambiente com música mais alta, né? E pede aquela porção de um prato mexicano que vem aquelas tortilhas bem crocantes, mas você não consegue escutar o crá da tortilha. Isso incomoda, né? Incomoda porque o ouvido tem uma conexão direta também com o comer, embora a gente nem pare para pensar nisso, né? Então parece que comer sem ouvir não faz com que a gente, ou não deixa com que a gente tenha a experiência degustativa em sua totalidade, assim como comer sem cheirar, né? Não sei se você já experimentou, provavelmente já, se alimentar com o nariz entupido, e a gente diz assim, não estou sentindo gosto de nada, né? Acho que não está sentindo gosto de nada por causa da virose, mas é porque você não está sentindo um cheiro que ajuda a gente a identificar o sabor. Da mesma forma, os nossos sentidos trabalham juntos, né? No que tange a questão da alimentação, como é o meu exemplo aqui, mas o ouvido também tem outros importantes, ou outras importantes influências sobre nós, como por exemplo o equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é justamente por conta dos nossos ouvidos, que funcionam como uma ferramenta realmente mandando informações para o cérebro para que a gente se encontre espacialmente bem localizado, né? Como a labirintite, por exemplo, é uma falha nesse tipo de dispositivo do corpo humano que a pessoa realmente tem dificuldade. Tá bom, vou deixar de enrolar para dizer que uma das principais características do ouvido é ouvir, né? Óbvio. Mas ouvir tudo que acontece ao nosso redor. A gente percebe a realidade ao nosso redor também ouvindo. E não é à toa que em ocasiões de guerra, principalmente no mundo antigo, ouvir era crucial, porque não ouvir poderia gerar a sua própria morte. Na Grécia Antiga, por exemplo, não havia uma estratégia muito bem bolada para as guerras. Então, a estratégia seria ouvir o seu amigo do lado, que o defendia com um escudo, e perceber, através dos comandos, que aquele que era o líder ia à frente, para que o exército se movimentasse de maneira estratégica, a não deixar os flancos desprovidos de realmente segurança. À medida que as coisas foram se desenvolvendo na arte da guerra, as estratégias começaram a ficar mais inteligentes, a ponto, por exemplo, de Hannibal, né, ou Aníbal de Cartago, ter sido um grande estrategista na arte da guerra, a ponto de quase destruir ou acabar com a própria Roma, né? Mas isso porque ele dizia e dava os comandos, e o seu exército ouvia e atentava para os comandos a ponto de realmente obedecer de maneira minuciosa aquilo que ele falava. Eu estou falando isso, você já deve ter percebido, porque o texto vai falar para a gente sobre ouvir atentamente aquilo que Deus tem enquanto comunicado para nós, assim como o seu próprio Evangelho. Ouvir pode se tornar sinônimo, né, realmente de vivermos ou morrermos no que tange realmente a revelação de Deus para nós. Então vamos ler capítulo 5, versículo 1, que diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens quanto às coisas de Deus, para apresentar oferendas e sacrifícios pelos pecados, para que este possa se humilhar e padecer com os ignorantes e com os que incorrem em erro, porque ele também está vestido de fraqueza. E por sua causa é necessário que apresente oferta por si mesmo, por seus pecados, assim como também pelo povo. E ninguém toma a honra para si mesmo, exceto aquele que é designado por Deus, como foi Arão. Assim também, o Cristo não glorificou a si mesmo para chegar a ser sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: meu filho és tu, eu te gerei hoje.
tal como ele disse também em outro lugar: tu és sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. E quando ele estava vestido de carne, ofereceu petição e súplica com intenso clamor e lágrimas àquele que podia ressuscitá-lo da morte, e foi escutado. Embora fosse o filho, aprendeu a obediência pelo temor e sofrimentos que suportou. E desta maneira, havendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa de vida eterna para todos os que obedecem, sendo designado por Deus como sumo sacerdote, à semelhança de Melquisedeque. Pois bem, nós vimos semana passada a exortação do autor quanto à questão de se tornar aberto à palavra de Deus, que escaneia o homem, que realmente nos orienta. Nesse momento ele vai retomar o argumento sobre a questão sacerdotal do Messias. A gente já percebeu que o autor de Hebreus ele está fazendo uma exposição quanto à supremacia de Jesus. E esse momento vai ser justamente parte do seu argumento quanto à questão sacerdotal, porque o mundo judaico ele era realmente voltado para a questão religiosa, como nós sabemos, e a figura central, humana, central, na religião dos judeus, dos hebreus, era o sacerdote. O sacerdote não era eleito politicamente, né? O sacerdote foi, na verdade, algo, ou o sacerdócio instituído por Deus, lá em Êxodo, não é? Já em Gênesis, na verdade, e o início do Êxodo, como aquele que descendesse de Arão, aquele que descenderia de Arão. Então Arão é o primeiro sacerdote instituído por Deus, embora Moisés tenha realmente usado de alguns movimentos sacerdotais, né? Quando, por exemplo, quando ele asperge sangue sobre o altar, selando ali a aliança de Deus com o povo, mas o sacerdócio, na verdade, foi instituído realmente por Deus, começando em Arão. Depois de Arão, todo sacerdote ou sumo sacerdote, ele era, na verdade, da descendência de Arão. Teria que ser da descendência de Arão. Então não era um cargo político eleito, mas algo que havia sido selecionado por Deus. Figura principal, central na questão religiosa e cultural dos hebreus. Então ele vai fazer uma comparação quanto ao sacerdócio araônico e o sacerdócio do Messias. Perceba que até aqui ele tratou da figura de Jesus pelo nome, Jesus. No capítulo 5 ele vai começar a tratar como Messias, porque ele realmente tem essa intenção de fazer a comparação do Messias e realmente do sacerdócio humano instituído por Deus. Ele começa dizendo que todo sumo sacerdote dentre os homens é constituído a favor dos homens quanto às coisas de Deus, para apresentar ofertas ou oferendas e sacrifícios pelos pecados. Então, a função do sacerdócio instituído por Deus era alguém que trabalhava em favor dos homens para com Deus e em favor de Deus para com o homem. Ele oferecia sacrifício pelos pecados, não é? Na verdade, tem duas expressões aqui. Na minha versão está oferenda e sacrifícios, né? Na verdade, no grego é dons e sacrifícios, porque esses dons, na verdade, eram ofertas de cereais, que eram oferecidos também pelos pecados, assim como os sacrifícios de sangue. Então, esse era o papel do sacerdote, interceder através de sacrifícios pelos homens e também trazer da parte de Deus para o homem a sua orientação. Ele vai dizer no versículo 2, para que este, o sacerdote, possa se humilhar e padecer com os ignorantes e com os que incorrem em erro, porque ele também está vestido de fraqueza. Então, aqui é uma questão bem interessante no versículo 2, porque o se humilhar aqui tem o significado de se identificar como também um pecador. Então, o sacerdote ele estava ali realmente como uma figura que era pontífice, né? Era ponte entre Deus e os homens, mas ele também teria que ser alguém que se identificasse com os homens de maneira plena.
Por isso então que o autor vai dizer que ele se humilha com os ignorantes, porque na verdade esse humilhar-se, né, e a palavra no grego aí é bem interessante, tem a ver com ter paciência, se identificar de maneira amável, gentil com os ignorantes e com os que erram. O grego, na verdade, vai trazer mais clareza para o texto, porque você deve ter provavelmente uma versão diferente disso aqui. Em algumas versões vai dizer, e aqueles que erram por ignorância. E outros vão dizer, aqueles que são ignorantes e que se desviam do caminho. Na verdade, o texto está falando de dois tipos aqui, que eram os ignorantes no sentido de não terem conhecimento e os que se desviavam. Na verdade, o autor está trazendo para nós um aspecto bem interessante do sacerdócio, que era ter paciência com a camada mais baixa da sociedade, os ignorantes e os errantes. Porque o sacerdote ele não poderia assistir somente a camada mais socialmente relevante, ou a camada mais religiosamente relevante. Ele tinha que se compadecer daqueles que eram, eu posso dizer, a ralé da religião, os iletrados, os simples no sentido pejorativo mesmo, os que se desviavam e que depois voltavam pedindo misericórdia. Porque, pensa, você sendo um sacerdote neste período e tendo que lidar todo o tempo com pessoas que incorriam em erros tão simples, tão tolos, que poderia rapidamente, no passar do tempo, levar alguém à ira, a realmente viver, né, estressado com esse tipo de pessoa, que todo o tempo está incorrendo em coisinhas que não deveriam, né? Mas o que o texto está dizendo é que o sacerdote tinha que se compadecer com essas pessoas simples e se identificar com elas, porque ele também era um pecador. Isso é bem interessante no texto. Ele vai dizer, porque ele também está vestido, ou envolto, ou embalado em fraqueza. Então, qual é o papel do sacerdócio, segundo o autor de Hebreus? Do sacerdócio e do sacerdote? Era fazer o sacrifício pelos pecados e olhar para os simples com gentileza, com amabilidade, com tolerância, porque ele também era pecador, porque ele também era alguém falho. Por isso, ao lidar com esse tipo de pessoa, ele deveria e teria que ter muita amabilidade. Ele vai dizer mais, né? Versículo 3, e por sua causa é necessário que apresente oferta por si mesmo, por seus pecados, assim como também pelo povo. Então, a referência, na verdade, como já foi trazida semana passada, é o dia da expiação, né, em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia primeiro um sacrifício por ele, porque ele era pecador, e depois um sacrifício pelo povo. Então, o autor de Hebreus está aqui trazendo essa informação que é crucial para que nós possamos entender o argumento dele, e que o sacerdote ele teria que ser um representante perfeito da humanidade, falho igual a todos os humanos, errante e ignorante igual a todos os humanos, mas que reconhecia a sua condição, oferecia um sacrifício pelos seus pecados, e assim também ele poderia interceder por outros iguais a ele, homem dentre os homens. E aí ele agora se vira, né, para o seu público, e ele vai dizer no versículo 4 que ninguém toma a honra por si mesmo, ou melhor, ninguém faz de si mesmo um sacerdote. É algo designado por Deus, como foi Arão. Então, o sacerdócio, essa figura que intercede pelo povo, e que é também alguém que é pecador, não é? Que é falho, e por ser falho se identifica com a falha do povo, não é algo fruto do dispositivo humano, é fruto realmente de uma decisão de Deus, de que tem essa figura lá. Então é Deus quem institui o sacerdócio. Assim, no versículo 5, ele vai se virar para Jesus e vai dizer
também o Cristo não glorificou a si mesmo para chegar a ser sumo sacerdote. A ideia aqui é que Jesus não fez dele mesmo um sumo sacerdote. Ele foi eleito por Deus. E ele vai dizer assim, não glorificou a si mesmo para chegar a ser sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele está de novo citando o Salmo 2, versículo 7, né? Em que Deus ali falando sobre o Messias, na interpretação do autor de Hebreus, que ele era filho, não é? Então ele está trazendo, primeira citação aqui, nesse capítulo 5, mostrando a divindade de Jesus. Esse sacerdote de quem eu falo, ele é diferente do sacerdote humano, sacerdote segundo Arão, porque este aqui foi designado por Deus, mas ele é filho de Deus. Segunda citação, ele vai dizer no versículo 6, tal como ele disse também em outro lugar, tu és sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. O Salmo 110, versículo 4. Aqui tem dois significados, né? Eu vou ser muito mais direto na questão do argumento em si, porque ele vai tratar de Melquisedeque no capítulo 7 de maneira bem mais objetiva. Mas a citação aqui é justamente para mostrar que o Messias, segundo o Salmo davídico, ele teria duas funções. Ele seria rei e sacerdote. Isso era algo conhecido no primeiro século. Os judeus entendiam, segundo essas passagens, que o Messias, ele realmente teria as duas funções. Ele seria o rei e também sacerdote, como o Salmo mesmo diz. Por que ele cita Melquisedeque nessa passagem? Porque Melquisedeque, se você ler Gênesis 14, 18 a 20, ele é um sacerdote que vai surgir no texto depois da batalha, né, ou da vitória de Abraão sobre os 4 reis que haviam sequestrado o seu filho, o seu sobrinho. E o Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo, mas também é rei. Ele é rei da cidade de Salém e sacerdote. Então o autor está explicando que Jesus ele é um sacerdote melhor do que Arão, porque ele é filho de Deus. Ele não é da descendência de Arão, ele é da descendência do próprio Deus. E ele é sacerdote também porque ele será rei, segundo o Salmo, os seus argumentos estão todos em cima dos Salmos, que vai exercer os dois ofícios. Porque o Salmo dizia, o Salmo profético, o Messias será também sacerdote, eleito por Deus. Assim, o seu argumento é de que Jesus é um sacerdote melhor, porque é filho divino e porque também foi alguém instituído por Deus para exercer as duas funções. Mas vamos dar uma parada aqui antes da continuação, porque o que faz, embora isso não esteja objetivamente no texto, mas está nas entrelinhas, de Jesus também um sacerdote melhor, é porque ele não tem fim, porque ressuscitou. Então o sacerdócio de Jesus, ele não chegará ao final por causa da morte, para que o seu filho, né, dê continuação ao ministério sacerdotal. Ele ressuscitou, por isso o seu sacerdócio, ele é eterno, ele é para sempre, e por isso é maior também do que Arão. Outro ponto que está aqui intrínseco ao texto é que o sacerdote fazia sacrifícios por si, pelo povo. Jesus é o próprio sacrifício. Ele é aquele que realmente se entregou voluntariamente como sacrifício vivo. Isso vai ser tratado também no capítulo 7, mas eu já posso adiantar. Então, até aqui nós percebemos que realmente há uma supremacia, porque ele está escrevendo para hebreus, né? Na questão sacerdotal, na pessoa de Jesus. Mas o fato é que Jesus, assim como o sacerdote, se compadecia dos pecados, da fragilidade do ser humano. Porque o sacerdote teria que ser uma pessoa que realmente se identificasse com a humanidade, como o texto diz, que se compadecesse do outro, não simplesmente porque sentia pena ou por estar triste em ver algum acontecimento trágico, mas porque realmente a sua condição de humanidade o aproximava de maneira perfeita do outro, que estava realmente incorrendo em qualquer tipo de deslize.
Da mesma forma, Jesus é um sacerdote perfeito, porque vai ser a continuação aqui do texto. Ele se identifica com o sofrimento da humanidade, se identifica realmente com a fragilidade da humanidade. Agora, o que é mais interessante é, embora o argumento esteja caminhando, né, para a elevação da pessoa de Cristo, se você for ler, por exemplo, em Apocalipse 5, versículo 10, o autor vai dizer que nós somos reino e sacerdócio. Vocês lembram dessa passagem, né? Na verdade, o grego fala que nós somos reis e sacerdotes. Por que isso? E o que isso tem a ver com o texto? Tem a ver que o papel do sacerdote enquanto homem era realmente perceber a fragilidade do outro, se identificar com a fragilidade do outro e interceder. E Jesus fez isso. E nós, depois da ressurreição de Cristo, fomos feitos reino e sacerdotes. Reino porque fazemos parte do reino de Deus, e sacerdotes porque também temos acesso a Deus, não é? Porque nesse período somente o sacerdote, ou o sumo sacerdote, poderia entrar na presença de Deus, dentro do Santo dos Santos. E isso depois que o Santo dos Santos foi aberto para quem quiser estar diante de Deus, né? Através de Cristo, fez de nós sacerdotes, mas fez de nós sacerdotes também porque nós, como pecadores, nos identificamos com a fragilidade do homem. Por quê? Porque foi através da sensibilidade, da identificação de Jesus com a nossa falha, que nós fomos salvos. Então, o texto é bem crucial em trazer realmente essa comparação, e a gente não pode fugir dessa aplicação para percebermos realmente que, enquanto pecadores salvos por Jesus, por alguém que olhou as nossas falhas e mesmo assim morreu por nós, é realmente sermos indivíduos que intercedem, indivíduos que realmente têm no coração um sentimento verdadeiro quanto à identificação com a falha do outro. Indivíduos que realmente, à medida que caminham e amadurecem com Deus, percebem que também são falhos e por isso realmente se compadecem daquele que realmente está em um momento de fragilidade, de realmente distanciamento, quem sabe, de Deus. Mas você sabe que, quem sabe seja um tópico um tanto batido, mas a igreja, de uns anos para cá, tem se tornado extremamente legalista nessa questão. Eu já vi acontecimentos assim horrendos, né? E posso citar, sem citar nomes aqui, de pessoas que foram excluídas da igreja porque incorreram em delitos, né, inaceitável, como por exemplo, fumar um cigarro, jogar um futebol. Foi tempo que o futebol era mal visto pela igreja como o ovo do diabo. Vocês estão rindo? Eu não estou falando de nenhuma denominação estranha, não. Batista era o ovo do diabo. Quem jogava bola era excluído da igreja. E realmente nós precisamos ter atenção para não entrarmos nesse lugar do legalismo. Não é tolerar o pecado. O pecado deve ser tratado, o pecado deve ser realmente algo tratado com seriedade da parte da igreja, mas com amor. Se é por conta da ignorância, se é por conta do descuido, do deslize, o nosso papel enquanto reino e sacerdotes é realmente interceder, tratar, amar e se identificar com a causa do outro. Porque se ele caiu, é porque a humanidade cai, é porque a humanidade é falha, é porque a humanidade carece da misericórdia de Deus assim como eu. Então o que eu faço nessa hora? Realmente olho para o outro que está em deslize e o amo, e me compadeço, e busco resgatá-lo, e realmente me coloco no lugar sacerdótico de interceder para que ele realmente seja restaurado. Qual é o lugar que nós não podemos ficar? O lugar daquele que realmente se compadece, mas se compadece só de alguns, só dos mais próximos, só dos mais belos, só dos mais aristocráticos, e não dos simples, e não dos errantes. Quem são os errantes? É uma boa pergunta, né? Porque no contexto histórico aqui, os errantes eram aqueles que falhavam em cumprir as leis,
né? Eram ignorantes porque não conheciam aquilo meticulosamente e acabavam por incorrer em alguns erros, tolos até. E os errantes eram aqueles que se desviavam por algum motivo, incorriam em deslizes, né? Mas buscavam retratação. E o sacerdote não podia ser, como já falei aqui, alguém que olhasse isso com desdém. Ah, cara, vem esse cara de novo, velho, toda hora tem que dizer a mesma coisa, orientar do mesmo jeito, olha isso, e explodir em ira. Ele devia ser alguém que, olhando a fragilidade do outro, ele via ele, porque ele também é falho. Agora vamos jogar limpo. Nós somos muito rápidos em condenar as pessoas. Somos muito rápidos em apontar o dedo. Mas será que nós somos rápidos em perceber que quando o outro cai, a humanidade ali está representada e eu também sou tão falho quanto ele? Será que nós somos rápidos nisso? Em perceber que quando o outro cai, eu também sou afetado por isso. Sou afetado porque sou falho. Sou afetado porque a queda do outro me expõe enquanto ser humano realmente pecador. Sou afetado porque o desequilíbrio acontece em algo que deveria estar saudável e que está sendo adoentado, e que isso me afeta porque faz parte da minha realidade enquanto cristão, enquanto igreja. Por isso eu peço encarecidamente, à luz do texto, que essa igreja não seja nunca esse tipo de igreja, nunca esse tipo de pessoa que olha para o pecador com ar superior, com ar de arrogância, com desdém. As pessoas que realmente buscam todo o tempo a restauração do outro, porque realmente é na fragilidade do outro que eu caio em si, que eu realmente me encontro carecido exclusivamente da misericórdia de Deus. E sejamos, assim como o sacerdote era, ou deveria ser, assim como Jesus, pessoas que realmente se compadecem e simpatizam com realmente a fragilidade do outro. O texto continua, né? E ele vai dizer, versículo 7. Aqui, gente, vamos devagar porque é intenso. E quando ele estava vestido de carne, falando de Jesus, e a minha versão estava vestido de carne, mas a ideia é quando ele estava entre nós, não é? Vivo, num corpo, não que ele tenha deixado o corpo, mas antes de sua morte, ofereceu petição e súplica com intenso clamor e lágrimas àquele que podia ressuscitá-lo da morte, e foi escutado. É muito interessante, porque o autor está agora, ele falou da divindade, né? O Filho de Deus, escolhido por Deus para ser sacerdote do mesmo tipo, né, que Melquisedeque. Agora ele vai virar para a humanidade de Jesus. Perceba isso aqui, porque não teria validação ou validade um sacerdote que fosse divino só. Porque se ele fosse divino só, como é que ele me representaria? Ele não sabe o que é sofrer como eu sofro. Ele não sabe o que é sentir o peso deste mundo decaído como eu sinto. Por isso que o autor de Hebreus agora vai virar para a pessoa de Jesus, né? E é uma reminiscência que ele está trazendo à tona, um resumo do que foi a vida, né, de Jesus. E ele vai dizer, ofereceu petição e súplica com imenso clamor. É interessante que essa ideia de súplica aqui vem do grego iktéria, que tem a ver com alguém, não tem a ver não, é justamente isso, que suplicava o favor do outro, e ele usava, como era de costume, uma folha de oliveira com lã branca. Eu não vi esta foto, né? Mas os comentaristas, os teólogos, eles trazem justamente essa descrição. Iktéria era justamente alguém que precisava do seu favor, e ele trazia um ramo de oliveira com a lã ali simbolizando a sua necessidade. O que é que o autor está dizendo aqui? Que Jesus, ele
à luz do que o sacerdote fazia, né? Porque se você for comparar aqui, você vai ver, por exemplo, no versículo 1, que o sacerdote, ele oferece, né, ou apresenta oferendas e sacrifícios pelos pecados. E Jesus oferece petição e súplicas, oração e o pedido do favor de Deus, o mesmo papel sacerdotal. O sacerdote, no versículo 2, ele está rodeado, não é, de fragilidade, de fraqueza, e se compadece dos ignorantes e dos que incorrem em erros, né, dos desviantes. No versículo 7, Jesus oferece oração e súplica com clamor e lágrimas. Tudo isso é muito bem intencional do autor, porque você percebe que há realmente na pessoa de Jesus uma identificação plena com o sofrimento humano. A gente vai perguntar assim, quando foi que Jesus clamou com lágrimas, né? E muitos comentaristas, ou alguns comentaristas, na verdade, vão fazer um apontamento para essas lágrimas, para a questão do Getsêmani, né? Quando Jesus ali clama para que Deus afastasse dele o cálice. É possível que tenha realmente um elemento aqui, mas não sem antes demonstrar que Jesus orava não simplesmente ou somente por si mesmo, mas clamava também pelos outros, como por exemplo na morte de Lázaro, que Jesus chora em alta voz, não é? Como por exemplo Jesus chora ao ver Jerusalém perdida, distante de Deus. Realmente há no sacerdócio de Jesus alguém que se identifica como o sacerdote se identificava, de maneira plena, integral. Ele não é só divino, um ser angelical que está imune a toda a fragilidade da raça humana. Não, ele sofre, ele intercede, ele chora. Ele vai dizer, inclusive, vou ler o versículo 7 de novo para nós entendermos. Quando ele estava vestido de carne, ofereceu petição e súplica com intenso clamor e lágrimas. Aí aqui, essa frase aqui, ela é uma frase muito disputada. Na minha versão está assim: aquele que podia ressuscitá-lo da morte e foi escutado. Então a ideia é que Jesus clamava e era escutado. Ele clamava a quem? Aquele que podia ressuscitá-lo dentre os mortos. Algumas versões, eu tenho uma lá que fica bem ruim. Parece que Jesus está clamando a Deus para Deus livrá-lo da morte. Eu acho que a NVI está assim. E é bem estranho você pensar que Jesus estava pedindo para Deus livrá-lo da morte. Quando foi isso, né? Jesus pede para que o cálice fosse afastado. Mas que tipo de cálice é esse? Era a morte? Jesus não queria morrer, estava pedindo isso a Deus. Mas parece que o autor está dizendo não é isso. Ele está dizendo que Jesus oferecia orações e súplicas com lágrimas àquele que poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Quem que poderia ressuscitá-lo dentre os mortos? O Pai. A quem Jesus clamava? Ao Pai. Como ele clamava? Com clamor e súplicas e com lágrimas. Pelo outro, pelo povo, por Lázaro, por nós, por si mesmo, porque as suas orações eram poderosas, porque eram intercessórias. Não é isso? E ele vai dizer, no 8, embora sendo o Filho, né, divino, aprendeu a obediência pelo temor e sofrimentos que suportou. Como assim, né? Jesus aprendeu a obediência, mas ele não era Deus? Será que houve um tempo em que ele não aprendeu, não sabia obedecer? A verdade que o autor está dizendo é que a obediência de um ser divino, ela é fácil, porque ele é um ser divino perfeito, pleno, livre de toda a mazela da humanidade, então é só ele aquecer. Mas quando o sofrimento está envolvido, quando a humanidade está envolvida, quando você é realmente vítima de um mundo decaído, do mal que existe nesse mundo, as coisas ficam diferentes. Então, Jesus aprendeu a obedecer porque à medida em que ele era oprimido, à medida em que ele era
humilhado, à medida em que ele era perseguido, ele obedecia a Deus. À medida em que as situações iam aparecendo, ele dizia sim para Deus. Como a tentação no deserto, como ir para a cruz, como tantos e tantos momentos em que a situação era tão terrível que exigia dele uma decisão. E a sua decisão sempre foi dizer sim para Deus. Por isso a ideia do autor aqui de aprender a obediência é realmente tirar Jesus desse lugar daquele que realmente está imune a qualquer coisa e colocar num lugar de humanidade, que decidiu por conta própria, por livre escolha, obedecer a Deus apesar dos pesares, apesar dos acontecimentos. Entende como isso, quem sabe, abre um pouco a nossa cabeça para nós entendermos a intensidade do que foi a encarnação de Cristo. Não era um ser como um deus grego, não é? Que sabia de tudo, respondia a tudo, imune a qualquer coisa. Ele se revestiu da humanidade de tal maneira a ponto de ter que aprender a obediência no sofrimento. No sofrimento. Não pense você que Jesus saiu dizendo sim para Deus como se nada afetasse ele, não. Muito pelo contrário. A oração de Jesus no Getsemane, e tem esse elemento aqui, ela é genuína. Não que Jesus não quisesse morrer pela humanidade, mas porque ele teve medo. Muita gente tem medo de dizer e fazer esse tipo de afirmação. Não, Jesus estava orando para que Deus afastasse dele a ira, porque ele estava com vontade de sair detonando todo mundo. Não, queridão. Ele estava realmente temendo ao que vinha, ao sofrimento intenso, à crucificação, realmente a rejeição do seu próprio povo. Isso fez dele alguém que no final de suar sangue, de interceder a Deus, não uma nem duas, mas 3 vezes dizer, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Você sabe quem foi Jesus? Alguém que disse sim para Deus todas as vezes. Todas as vezes. Embora isso tantas e tantas vezes fosse para ele incorrer em sofrimento intenso, de morte. Amém? Amém. Por isso ele é o representante perfeito da humanidade. Quando você estiver sofrendo, já preguei isso, saiba que ele sofreu. E ele sabe muito bem o que é o nosso sofrimento. Quando você estiver frágil, sabe que ele também esteve frágil. Quando você tiver que elevar a Deus aquela oração, Senhor, eu não estou aguentando. Jesus também fez essa. Deus, eu não estou aguentando, esse sofrimento demais para mim. A gente vai tentar jogar, né, no campo da teologia. Não, Jesus não estava aguentando os pecados, né, porque os pecados iam contra a sua natureza. Não, ele não estava aguentando tudo. O peso daquilo, o peso de ser rejeitado pelos homens, o peso de ser rejeitado pelos seus, o peso de carregar uma cruz, de morrer de maneira humilhante, o peso realmente do sofrimento, o peso de Deus virar o rosto diante realmente do seu filho ali, carregando o peso dos pecados sobre suas... Tudo isso era algo terrível. Mas qual foi a oração dele? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você acha que foi fácil? O autor de Hebreus está dizendo que não foi nada fácil. Ele era o Filho de Deus, mas ele aprendeu com o sofrimento. Cara, e a gente? A gente aprende com o sofrimento? Eu não estou dizendo aqui que Deus quer que a gente sofra, mas a gente realmente percebe que é no momento de fragilidade que nós somos colocados no lugar ideal para dizer sim para Deus. É no momento da dificuldade, velho, que a coisa é verdadeira, sabe? É no momento da fragilidade, da doença, da perseguição, que Deus quer ouvir de nós a tua vontade, Pai. Eu quero fazer o que o Senhor deseja, eu quero fazer o que está no teu coração, eu quero realmente agir conforme o desejo que o Senhor tem para mim. Essa é a oração que realmente Jesus fez e espera que nós façamos. Aqueles que realmente querem, independente do que esteja acontecendo, ir até o fim com o plano que Deus tem para nós, porque é muito fácil sair pela tangente nessa hora. É muito fácil, inclusive, inventar uma resposta e dizer que foi Deus que fez e que disse. É muito fácil a gente
burlar, não é? Quem sabe a via e construir um universo em que parece que Deus está agindo, mas na verdade é a gente que está tomando as rédeas da situação. Ninguém gosta de sofrer, eu sei. Ninguém gosta de passar momento difícil, eu sei. Mas o que a gente precisa entender é que Jesus é o representante ideal da humanidade, porque o primeiro representante da humanidade disse não para Deus. Virou as costas. Esse aqui diz sim. Ele sofre, ele intercede, ele suplica por nós. Mas que seja feita a vontade do Pai. Se no primeiro momento a gente precisa se compadecer dos que sofrem, se identificar dos que são fracos, com os que são frágeis, porque nós também somos. No segundo momento a gente precisa realmente depender de Deus, apesar dos acontecimentos. Colocar as nossas súplicas nas mãos dele e buscar realmente fazer aquilo que está no coração dele. Isso muitas vezes vai exigir da gente, vai cobrar da gente. Você vai sair do lugar de conforto, você vai sair do lugar de segurança, você vai ficar exposto, mas você precisa entender, se você entendeu a vontade de Deus, que é necessário ir até o fim, porque é no final que realmente a coisa acontece de maneira bela. E Jesus, que clamou ao Pai no sofrimento, que fez a vontade de Deus no sofrimento, orou para aquele que o ressuscitaria dentre os mortos. E ele diz assim, versículo 8: embora fosse o filho, aprendeu a obediência pelo temor e sofrimentos que suportou. E desta maneira, versículo 9, havendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa de vida eterna para todos os que obedecem. Esse aperfeiçoado não é que Jesus não fosse perfeito. A palavra, ela tem o significado de ser conduzido a um final, né? É aperfeiçoado, a expressão no grego vem do telos, que é propósito. É algo que à medida em que te conduz, faz com que você alcance o objetivo. Não tem a ver com imperfeito e perfeito. Tem a ver com uma progressão, rumo a um destino, rumo a um lugar que é o lugar de perfeição. E o sofrimento que Jesus padeceu foi algo que o conduziu para um lugar que era a vontade de Deus, que era a morte e ressurreição do seu filho. Por isso ele foi aperfeiçoado, né? Mas tem uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, é a palavra hipakos, que é a obediência. Versículo 8, ele diz, embora fosse o filho, aprendeu a obediência. Depois ele repete isso. No 9 ele diz, de maneira que, havendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa de vida eterna para todos os que, aí de novo a mesma palavra, hipakos, o obedecem. Então, esse obedecer está no texto aqui de maneira intencional, porque, óbvio, a gente sabe desde o capítulo 1 que os destinatários, eles estão incorrendo em um afastamento da pessoa do Messias, do Cristo. Eles estão voltando para as leis, abandonando o Messias Jesus como Senhor das suas vidas. Então o autor vai falar de obediência aqui, primeiro porque Jesus foi obediente ao Pai, né? Até o fim, até a morte de cruz. E ele se tornou agora a salvação, não é? Eterna para todos os que o obedecem. É a mesma palavra. Jesus obedecia o Pai e ele é a fonte de vida eterna de salvação para todos os que o obedecem. Você já entendeu isso? Ele conclui dizendo, sendo designado por Deus como sumo sacerdote à semelhança de Melquisedeque. Essa obediência é bem interessante porque no português fica só isso, obedecer, não tem que obedecer a Deus. Mas no grego, o significado é ouvir com atenção. O hipakos é ouvir com atenção, ouvir atentamente e obedecer. Não é obedecer cegamente, é identificar uma voz, um comando e realmente ir até o fim, porque obedeceu aquele comando, porque foi fiel àquele comando. Então,
Quem é Jesus? Aquele que ouviu o Pai e que tudo que o Pai disse para ele, ele foi até o final, obedeceu a Deus. E ele é a salvação de quem? Dos que o obedecem. Ele não é a salvação dos desobedientes. Ele não é a salvação dos que não o ouvem. Ele não é a salvação dos que não querem saber das suas palavras. Ele não é a salvação dos que não querem saber do seu evangelho. Ele é a salvação dos que escutam a sua voz. Ele é a salvação daqueles que escutam e obedecem a sua voz. Isso está intrinsecamente, organicamente conectado. Se você é salvo por Cristo, se o Espírito Santo habita em você, você é obediente. Entende isso? É a transformação que acontece. Você é atento, você ouve com atenção aquilo que Deus está falando, aquilo que Jesus está falando. Você ouve com atenção o Evangelho. E ouvir com atenção não é ficar aqui, né? Madrugada, Deus, vê se Deus fala. É lendo, é ouvindo, é buscando o direcionamento que Deus tem para a gente, o direcionamento que o Evangelho tem para a gente, os ensinamentos, cara. Os ensinamentos de Jesus é uma coisa tão chula de dizer, pelo menos eu me sinto assim. Os ensinamentos de Dalai Lama, os ensinamentos de Siddhartha Gautama, os ensinamentos de Jesus, não é do mesmo tipo, gente. Deus falou com a gente. Deus falou. Deus veio à terra, através de seu Filho, e falou, abriu a sua boca. Sabe que boca é essa? É aquela quando disse haja e houve existência, que criou os mundos, que criou o universo, as galáxias, a complexidade desse universo visível, que criou a vida. Falou com a gente, disse coisas, revelou a sua vontade, revelou que tipo de humano Ele quer que nós sejamos, que tipo de filhos Ele quer que nós sejamos. O que o autor de Hebreus está dizendo? Assim como Jesus ouviu o Pai e obedeceu, Ele é a salvação daqueles que ouvem e obedecem. É sobre mim, é sobre vocês. Se o Espírito Santo habita em sua vida, se houve realmente o reconhecimento da pessoa de Jesus como Senhor da sua vida, você ouve e obedece. Você não ouve e desobedece. Você não obedece sem ouvir, ou qualquer outro tipo de combinação diferente dessa. Você ouve a voz de Deus, como você está ouvindo agora. Não é a voz do Jôs, é a voz das Escrituras, da palavra de Deus, e obedece, porque Jesus é a salvação desses, dos que o obedecem, porque Ele foi obediente ao Pai. Ele é o representante da humanidade, porque conhece as nossas fragilidades e sabe que dizer sim para Deus é o melhor para nós. E Deus realmente tem coisas grandiosas para realizar na nossa vida. Quem sabe o que esteja impedindo é que a gente esteja dizendo não. Esteja dizendo não e desobedecendo. Não como um filho desobedece o pai, com medo, mas desobedece porque finge não ouvir aquilo que Deus quer realizar na nossa trajetória. Amém? Rubem Alves tem um texto muito interessante no seu livro Ostra Feliz Não Faz Pérolas, que é sobre ouvir. Ele fala que nós ouvimos verdadeiramente quando reconhecemos que aquilo que o outro diz, que é diferente do que a gente pensa, pode mudar aquilo que a gente pensa. E ouvir com atenção é se humilhar, é abandonar as próprias ideias, é refletir e, quem sabe, entender que o diferente, no sentido de ser contrário àquilo que a gente deseja, pode realmente fazer a diferença na nossa existência. Ouvir e obedecer. Vamos ficar em pé e orar?